Então, gente, voltemos. Vamos analisar aqui. Você se lembra, então, de que nós precisávamos analisar aquela questãozinha número 5? Chamei a sua atenção para alguns detalhes, mas vamos voltar a ela agora. Ó. Não me esqueci dela, não. Então, voltemos aqui. Ó. Trechinho de texto. Mas o fato é que transparência... Opa, eu tenho certeza de que você se ligou nisso daqui, ó. O fato é, ó... O fato é... Você se lembrou disso? Hã? O necessário é, o bom é... Gente, o necessário é, o necessário foi, o necessário seria, o necessário será. O fato é, o fato foi. O problema foi, o problema será, o problema seria. Entende? Não importa o tempo do verbo ser. Importa que ele está ali presente com aquela estrutura. O fato, o bom, o necessário, o problema, o ruim. Entende isso? Entende? Tudo bem? Então vai lá. Olha, Rose, achei a estrutura. O fato é que transparência deixou de ser um processo de observação cristalina. Opa! O fato, gente, vai, direto. Sujeito. Rose, só pode ser o quê? Verbo de ligação. Eu tenho sujeito, tenho verbo. Falta o quê? Complemento. Qual é o complemento do verbo de ligação? Predicativo. Entende? Sujeito fato é verbo de ligação. Cadê o complemento, Rose? Que transparência deixou de ser um processo de observação cristalina. Está aqui o seu predicativo. Ah, mas como é fácil agora, ó. Predicativo. Predicativo do sujeito, Rose. Predicativo do sujeito. Só que observe. Transparência deixou de ser. Olha essa locução verbal aqui, ó. Deixou de ser. Olha a locução verbal. Vou trazer para cá, para eu ocupar esse espaço. Pronto, locução verbal. Ah, Rose, onde há verbo, há necessariamente uma o quê? Oração. Olha aí. Então, isso não é qualquer predicativo, isso é predicativo o quê, gente? Oracional. Ó, predicativo oracional, que tranquilidade. Predicativo oracional. Só que predicativo oracional, assim chamo eu, chama você. A gramática traz um nome mais técnico para isso. Como é que a gramática menciona aqui um predicativo oracional? Qual é a classificação que ela atribui a isso daqui? Oração, subordinada, que mais, gente? Substantiva, o quê? Predicativa. Rose, é reduzida? É reduzida, gente. Essa oração é reduzida, gente. Bens a Deus. Como é que eu sei que ela não é reduzida? Opa, porque o quê? Conjunção integrante já apareceu. Ó. Conjunção integrante já apareceu. Se a conjunção integrante aparece, então a primeira regra da oração reduzida já foi quebrada. Entendeu? A primeira regra da oração reduzida já foi quebrada. Para uma oração reduzida, eu tenho a ausência da conjunção. Ela apareceu, reduzida já não é mais. Entendeu isso? Sem contar que deixou. Olha só, olha o seu verbo muito bem flexionado, ó. Numa locução verbal, eu preciso olhar para o verbo auxiliar, para saber se ele está flexionado ou não. Olha só, o meu verbo está muito bem flexionado. O meu verbo está flexionado. Olha aí, ó. Rose, como é que você sabe que o verbo está flexionado? Simples. Como é que você sabe que o verbo está flexionado? Porque ele não está nem no infinitivo, nem no particípio, nem no gerúndio. O meu verbo não está no infinitivo, deixar. Não está no particípio, deixado. Não está no gerúndio, deixando. Então está flexionado. Em algum tempo, em algum modo, em alguma pessoa. Entende isso? Tá legal, né, gente? Rose, se a minha oração não é reduzida, então ela só pode ser desenvolvida. Olha aí, ó. Desenvolvida. Nossa, mas que legal que agora ficou, né? E o fato é, vou colocar junto com... Mas o fato é, já que a oração é subordinada, essa outra só pode ser o quê, gente? Principal. Ficou legal, né, gente? Ficou muito legal. Ó, dá vontade de estudar agora só as orações subordinadas, não dá? Dá sim, ficou muito bacana. Tá? Bom, mas vamos lá à questão, né? Estou aqui admirada com o tanto que é fácil que eu já me esqueci da questão. Mas o fato é que transparência deixou de ser um processo de observação cristalina e o seu texto continua, vamos para cá. A oração grifada no trecho acima classifica-se como o quê, gente? Lembrou que eu vou apagar aqui para ir aos itens, Lembrou? Oração subordinada substantiva, o quê? Predicativa. Reduzida? Não, desenvolvida. Desenvolvida. Tudo bem? Então vamos lá. Você vai se lembrar disso? Agora vamos aos itens.
Predicativa, logo aqui, ó. Oração subordinada substantiva, o quê? Predicativa. Bem em cima. Ah, percebeu? Legal, né, pessoal? Muito legal, muito legal. Vamos a outra questão? Vamos a outra questão? Deixa eu me apagar. Gostei, Rose, da brincadeira. Gostei eu também. Então vamos continuar brincando aqui, ó. Vai lá. Ah, essa daqui nós já havíamos feito. Você se lembra? Era necessário mandar nos dias seguintes. Aí você disse assim, ó. Ó, só para relembrar. Verbo de ligação. Predicativo do sujeito. Sujeito. Sujeito oracional. Oração subjetiva. Subordinada, substantiva, subjetiva. Sem conjunção. Verbo no infinitivo. Oração reduzida. Então, cadê? Reduzida. Aqui, ó. Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Viu? Isso aqui nós já havíamos feito. Você se lembra? Você se lembra? Vamos a outra então, para nós ganharmos tempo? Vai lá? Olha essa aqui. Essa aqui também é legal. Essa aqui é bem recente, gente? Bastante recente. Então, você que tem feito provas aí, você vai se lembrar de, em algum momento, ter feito essa questão. Àquela altura, ninguém vislumbrava a ideia de uma separação, mas se esperava, ao menos, que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas. Isso aqui é o trechinho de texto. Agora vamos à proposta. A oração que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas exerce a função de complemento direto. Sabe o que é isso? Não sabe, gente? Ó, complemento direto. A questão só está dizendo que o que foi destacado por ela é o quê? Objeto direto. Tudo bem? Complemento direto da forma verbal esperava. Mas qual é? A oração que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora. E aí, o que você acha? Tem de analisar a regência desse verbo, ó. Esperava. Tudo bem? Aqui, ó. É complemento direto, é objeto direto de esperava. Vamos ver juntos? Vai lá. Mas se esperava ao menos que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora. Gente, regência, nada melhor do que você trabalhar a regência. Quem espera, na verdade, espera o quê, gente? Algo. Ó, aqui, Rose, não se esperava, na verdade, o quê? Olhe só, olhe, que a metrópole deixasse de ser o quê? Tão centralizadora em suas políticas. Isso aqui. Entende? Quem espera, está esperando isso daqui, ó. O seu verbo não exige preposição, vou colocar bem aqui, ó. Então, o seu verbo é transitivo direto. E, realmente, o complemento aqui é considerado objeto direto. Só que detalhe, tá, gente? Está dizendo que isso é objeto direto da forma verbal esperava. Seu item é certo ou errado? Certo, Rose, objeto direto. Ei, o seu item é o quê? Errado. Mas que droga, Rose, não é objeto direto? Não. Não é objeto direto. Seria, né? Seria. Deixa eu me apagar aqui. Seria objeto direto. Por que seria? Se você não estivesse trabalhando com o verbo transitivo direto, acompanhado de um ser, olha que sua prova é cretina, acompanhado de um ser chamado o que mesmo, gente? Partícula apassivadora. Porque onde há partícula apassivadora, você já viu isso, não pode haver objeto direto. Partícula apassivadora transforma sempre o seu objeto direto em sujeito. Gente, isso daqui é só sujeito. Aí, sujeito paciente, não é, Rose? É, sujeito paciente. Olha aí, ó. Sujeito e sujeito paciente. Você entende isso? Que droga. Então, o item está o quê? Errado. O item está errado. Mas só para você terminar aqui, ó. O seu sujeito começa em quê e termina em políticas. E entre essas palavras, você tem aqui, ó, deixasse de ser. Você tem aqui um verbo, pelo menos, ó. Uma locução verbal. Olha sua flexão verbal aqui, ó. Apareceu o verbo, Rose, apareceu o verbo. Se aparece verbo, já aparece o quê? Oração. Então, lembre, isso não é mais um simples sujeito paciente. É um sujeito paciente que traz um verbo, é um sujeito paciente em forma de oração, é sujeito paciente o quê, gente? Oracional. Olha. Como é que você, então, começa a classificar? Eu vou trazer para cá. Como é que você começa a classificar um sujeito oracional, sendo ele paciente ou não? Como é que é? Oração subordinada
substantiva, o que, gente? Subjetiva. Pagar para escrever direito. Subjetiva. Reduzida? Sim ou não? Reduzida de quê, gente? Olha aqui, ó, que é a metrópole, olha a conjunção. Ah, eu não erro isso nunca mais na minha vida, olha aí, ó, não erra mesmo não. Conjunção, o quê? Integrante. Então, ela não é reduzida, ela é o quê? Desenvolvida. Ó, desenvolvida. Só para você lembrar e fixar isso daí. Bem legal, né, gente? Bem legal. Ai, ai, Rosi, como é bom estudar isso, como é bom estudar gramática, como é bom estudar essas coisas. Vamos continuar treinando. Agora, deixe-me colocar algo aqui a você, bem simples. Antes de eu continuar nas questões, deixe-me só chamar uma telinha aqui para explicar algo aqui a você. Tá? Queridos, vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidinho, vamos falar um pouquinho da pontuação nessas orações adjetivos, ou adjetivas, ó, nada a ver. Nessas orações substantivas, nada a ver das adjetivas, já comentei adjetiva com você. Dessas orações substantivas, vamos lá? Eu vou colocar assim, ó, pontuação nas orações substantivas. Nas orações substantivas. É só delas que eu estou falando, viu? É só delas que eu estou falando. Então, perceba. Apareceu em prova certa vez isso daqui, ó. De que eu não goste, olha só. De que eu não goste, bem assim, ó. Ela tem medo. De que eu não goste, ela tem medo. Apareceu isso em prova e a sua provinha estava questionando esta pontuação. A sua concorrência, preste atenção. A sua concorrência. De que eu não goste, ela tem medo. E se eu respiro, eu pontuo. Olhe que eu já falei N vezes para você que pontuação, sobretudo a vírgula, não passou a existir para sanar seus problemas respiratórios. Entende isso? Não tem nada a ver com isso. Ah, Rosinha, então já sei o negócio aqui tem há uma estrutura deslocada. Não sei porquê, mas o pessoal tem a mania de sair pontuando tudo que está deslocado. Tudo que está deslocado eu quero pontuar tudo agora que está deslocado. Desloquei, eu pontuo. Gente, vamos tomar cuidado, tá? Então, que droga é essa, Rose? Essa vírgula está fazendo o quê? Ela está correta sim ou não? Não sei, vamos analisar juntos? Vamos analisar? Juntos nós descobriremos. Ela tem medo, olha esse verbo. Quem tem medo, Rosiela? Vou analisar tudo a que tem um direito com você. Vai lá. Sujeito, ela. E ela tem o quê, Rosiela? Ela tem medo, gente. Ó, ela tem medo. Verbo transitivo direto, o objeto direto. Tudo bem? Agora, não sei se você percebe, mas aqui dentro, medo, olha que nós estamos cumprindo a regra. Como assim, Rose? O núcleo do seu objeto direto está sendo constituído por um substantivo. Cumprimos a regra. Que regra? O núcleo do objeto direto tem de ser um substantivo, em regra. Só que aqui, ó, esse substantivo está exigindo um complemento. Como é que você sabe, Rose? Leia e interprete o período. Esse substantivo aqui está exigindo um complemento, porque segundo a regência deste nome, aqui dentro é esta, ó. Quem tem medo de algo. Quem tem medo de. Aqui, Rosi, ela tem medo de que mesmo? De que eu não goste. Ó, ela tem medo é disso. Ah, então isso é complemento de um substantivo. Isso é complemento de um nome. Isso. Se fosse complemento de um verbo, eu chamaria isso de complemento verbal. Mas é complemento de nome. E quando é complemento de nome, eu chamo a isto daqui o que mesmo? Complemento nominal. E você já está saturado de saber, olha, complemento nominal que traz verbo. Complemento nominal oracional. Ó, complemento nominal oracional. Ah, como é que eu passo a chamar isso mesmo? Oração subordinada. Substantiva. Completiva. E completiva o que, gente? Nominal.
Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Reduzida ou desenvolvida? Você já logo olha o seu que e chama isso de conjunção, o que, gente? Integrante. Conjunção integrante. Se é conjunção integrante, a minha oração é reduzida. Olha como é que você já sabe. Porque, não, Rosi, negativo, reduzida não. Ela é uma oração simplesmente o quê? Desenvolvida. Ó, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, desenvolvida. E esta outra, então, Rosi, por extensão de conhecimento, ela tem medo, já que você chamou esta aqui, ó, de oração subordinada, esta outra aqui só pode ser a sua oração, que é, gente? Principal. Aí você pergunta, o que tudo isso tem a ver com a pontuação? Tudo. Tudo. Quer ver só? Note que aqui você está trabalhando com oração principal, oração subordinada. Em outras palavras, aqui você está trabalhando com processo de subordinação. Gente, em regra, qual é a ideia? As estruturas subordinadas não podem ser separadas por qualquer tipo de pontuação. Rose, nós temos exceções? Sim, nós temos. E eu vou mostrar essa particularidade a você num outro momento. Numa outra espécie de subordinação. Mas até então, até aqui, eu quero que você perceba o quê? Em regra, estruturas subordinadas não se separam, quaisquer delas. Vou mostrar uma exceção para você, mas eu estou mostrando a regra primeiro. Estruturas subordinadas não podem ser separadas por nenhum tipo de pontuação. E continue olhando para mim. Nem na ordem direta, nem na ordem inversa. Tá? Não é porque sua oração está deslocada que você tem de pensar que você tem o direito de pontuar, não. Se as estruturas são subordinadas, não interessa a ordem. A pontuação para separar essas estruturas será sempre uma pontuação, o que, gente? Proibida. Será sempre uma pontuação proibida. Rose, você pode justificar novamente a proibição dessa pontuação? Sim, você está trabalhando com estruturas que se subordinam. E enquanto eu estou trabalhando com estruturas subordinadas, eu não posso trabalhar com pontuação entre elas. Esta é a regra. Esta é a regra, que fique claro a você. Tudo bem? Então, na verdade, o que eu quero que você pense em relação às orações substantivas? As orações subordinadas substantivas em relação às suas orações principais, as suas respectivas principais. Elas não podem ser separadas por nenhum tipo de pontuação, exatamente por causa do processo de subordinação ou da relação de subordinação que há entre elas. E eu sei que você também está pensando assim, e as apositivas? Isso, agora é hora de eu comentar, já que você entendeu aqui, agora eu vou prosseguir. Somente uma se excetua a essa regra. Qual é a oração que, na verdade, se excetua a isso, Rose? A apositiva. Ah, então as apositivas, elas são subordinadas, mas são separadas por uma pontuação. Sim, mas eu quero que você entenda uma coisa. As apositivas, elas são separadas obrigatoriamente, elas são isoladas por uma pontuação, não é porque elas são subordinadas não, viu? É por causa da estrutura explicativa. Porque você já tem em mente que toda estrutura explicativa é obrigatoriamente isolada por uma pontuação. Toda e qualquer estrutura explicativa deve ser isolada por uma pontuação. Agora, detalhe, ela é isolada por uma pontuação por causa de sua subordinação? Não, por causa da estrutura explicativa. Não tem nada a ver com a parte de subordinação. É porque a estrutura em si, enquanto ela for explicativa, ela deve ser isolada por uma pontuação. Quer ver só? Só mais um exemplo aqui, porque eu precisarei concluir esta parte. Mais um exemplo muito claro. Muito claro. E você entenderá o que eu quero dizer. Então vamos lá. Sei que você já estava pensando nisto, né? Então vai. Aqui, ó, só desejo. Olha este exemplo. Só desejo a você isto. Vou pontuar nadinha não. Que seja aprovado.
Oh, Rose, graças a Deus, obrigado. De nada. Ó, pronto, que seja aprovado. Só desejo a você isto. Que seja aprovado. Galerinha, direto ao ponto, direto ao assunto. Vai lá. Que seja aprovado. Você percebe que isso daqui é uma simples explicação para isto que eu estou desejando? Sim. Rose, eu dizendo a você, imagine, amigo, eu só desejo a você isto. Aí você diz, isto o que, Rose? Calma, eu vou explicar, por isso eu disse isto. Eu explicarei a você. Isto que eu desejo está aqui, ó, que seja aprovado. Ah, então isso é apenas uma explicação. Isso aqui é uma explicação para um termo fundamental da oração. Aí você se lembra, porque nós já falamos sobre isso. Você se lembra disso? Qualquer termo que faça uma explicação a respeito de um termo fundamental é considerado o que, gente? Aposto e aposto o quê? Explicativo. Ó, aposto explicativo. Tudo bem? Só que note, aposto explicativo que traz um verbo. Isso aqui é locução verbal, ó. Aposto explicativo que traz um verbo. Então não é mais qualquer aposto explicativo. É um aposto explicativo em forma de oração. É um aposto explicativo oracional. Olha aí. Aposto explicativo oracional. Rose, como é que a gramática agora classifica isso? Simples. Vamos juntos? Oração subordinada, que mais, gente? Substantiva o quê? Apositiva. Ó, apositiva. Simples isso, né? Reduzida ou desenvolvida, mas nunca que você terá essa dúvida, nunca na sua vida. Olha só, Rose, apareceu a conjunção integrante, ótimo. Se apareceu a conjunção integrante, então ela não pode mais ser reduzida. Ela tem de ser o quê? Desenvolvida. Sem contar que o seu verbo aqui, ó, seja, está muito bem flexionado. Numa locução verbal, eu olho a flexão, é por meio do auxiliar. Tudo bem? Está muito bem flexionado. Então, aparece a conjunção, o verbo está flexionado, minha oração será desenvolvida, reduzida, já não poderá ser mais. Hein? Mas para eu fechar aqui. Você tem uma oração subordinada, então esta outra aqui, ó, só desejo a você isto. Isso aqui só pode ser a sua oração principal. Qual é a regra? Eu quero a regra. Se você está trabalhando aqui com um processo de subordinação, em regra, eu poderia pontuar aqui, gente? Não. Por quê? Porque, segundo a regra, estruturas subordinadas não podem ser separadas por nenhum tipo de pontuação. Então, em regra, não faço isso. Só que detalhe, aqui você está trabalhando com uma estrutura, o quê? Explicativa. Então, qual é a ideia? Enquanto eu estiver trabalhando com uma estrutura explicativa, eu sou obrigada a pontuar. Por causa da subordinação? Não, por causa da estrutura explicativa. Então, Rose, o que eu posso fazer? Você pode, por exemplo, colocar uma vírgula. Quem disse que não pode? É estrutura explicativa, você pode inserir uma vírgula. Só desejo a você isto, vírgula, que seja aprovado, ponto. Ótimo. E essa sua pontuação aqui, ó, é uma pontuação obrigatória. Olha só, essa sua pontuação, ela é o quê? Obrigatória. Por que ela é obrigatória, Rose? Porque o processo é subordinado. Não, gente, porque a estrutura é explicativa. Rose, mas olha só, aqui eu tenho uma explicação que aparece no final do meu período. Se eu não quiser a vírgula, eu posso usar os dois pontos? Pode, na verdade é a pontuação mais comum. É a mais comum, não é a obrigatória. Entende o que eu estou falando? É a mais comum, mas não é a pontuação obrigatória. Se eu quisesse a vírgula, eu poderia colocar do mesmo jeito. Se eu quisesse o travessão, também colocaria. Só desejo a você isto, travessão, que seja aprovado. Ponto. Gente, certíssimo. Mas realmente o mais comum é essa pontuação aqui, ó. 2 pontos. Sim, mas essa pontuação, de qualquer forma, é uma pontuação obrigatória. Repito, por que esses 2 pontos existem? Na verdade, por que essa pontuação é obrigatória? Por causa do processo subordinado? Não, por causa da estrutura explicativa da oração. Tudo bem? Ok, gente? Espero ter sido clara com você. Agora eu preciso encerrar aqui, mas eu volto para nós fecharmos este assunto. Na nossa próxima aula, nós encerraremos este assunto e você só precisará continuar aí treinando. Tudo bem, gente? Abraços a todos, até mais.